Efésios, o segredo da unidade e poder espiritual revelado por Paulo. O livro de Efésios é uma das epístolas do apóstolo Paulo, escrita provavelmente enquanto ele estava preso em Roma. Efésios se destaca por sua profundidade teológica e prática cristã. A carta é dividida em duas partes principais. A primeira parte, capítulos 1 a 3, enfoca a doutrina e as bênçãos espirituais que os crentes têm em Cristo. A segunda parte, capítulos 4 a 6, trata da aplicação prática dessas verdades na vida dos crentes. Estrutura e temas principais. A identidade dos crentes em Cristo. Bênçãos espirituais em Cristo. Paulo começa a carta com uma exaltação às bênçãos espirituais que os crentes têm em Cristo, destacando a eleição, a adoção, a redenção e o selo do Espírito Santo. Oração de Paulo pelos Efésios. Paulo ora para que os crentes compreendam a grandeza do poder de Deus que está disponível para eles em Cristo. A salvação pela graça. Um dos trechos mais conhecidos de Efésios, onde Paulo enfatiza que a salvação é um dom de Deus, recebido pela fé, e não pelas obras. Unidade entre judeus e gentios. Paulo fala sobre como Cristo derrubou a barreira entre judeus e gentios, criando uma nova humanidade em si mesmo. Mistério de Cristo revelado. Paulo explica que o mistério do Evangelho, oculto nas gerações passadas, foi revelado aos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros em Cristo. Oração por compreensão espiritual. Paulo ora para que os crentes sejam fortalecidos no seu interior e compreendam a vastidão do amor de Cristo. A vida prática dos crentes. Unidade e diversidade no corpo de Cristo. Paulo exorta os crentes a manterem a unidade do Espírito, reconhecendo que cada membro do corpo de Cristo tem dons diferentes para o serviço. A nova vida em Cristo. Paulo descreve a mudança de vida que ocorre em um crente, contrastando a antiga vida de pecado com a nova vida de santidade em Cristo. Imitação de Deus e relacionamentos. Paulo instrui os crentes a imitarem a Deus, vivendo em amor, luz e sabedoria. Ele também aborda a submissão mútua no corpo de Cristo. Relacionamentos familiares e sociais. Paulo dá instruções sobre o relacionamento entre maridos e esposas, pais e filhos, e senhores e servos, sempre com Cristo como o exemplo supremo. A armadura de Deus. Um dos trechos mais famosos da carta, onde Paulo fala sobre a necessidade de se revestir da armadura de Deus para resistir às forças espirituais do mal. Conclusão e bênção final. Paulo conclui a carta com saudações e uma bênção final para os crentes. Significado teológico. Efésios é crucial para entender a teologia paulina sobre a igreja como o corpo de Cristo, a unidade entre judeus e gentios e a vida prática dos crentes. A carta destaca a supremacia de Cristo e o plano de Deus de unir todas as coisas em Cristo. Também fornece uma visão prática de como viver uma vida que reflita a nova identidade em Cristo, enfatizando o amor, a unidade e a santidade. Livro de Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas,
segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são coherdeiros e de um mesmo corpo,
e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito